Liminar da Justiça determina a suspensão dos reajustes anuais dos vereadores de Bebedouro, que eles mesmos concederam no salário. E, segundo decisão, isso é inconstitucional e fere o princípio da moralidade administrativa. O juiz de direito, João Carlos Abdala Filho, determinou que a Câmara de Bebedouro imediatamente suspenda o pagamento excedente dos subsídios dos vereadores, retornando aos patamares previstos na resolução de 2016, aprovada na legislatura anterior, que era de R$ 5.796 para os vereadores e R$ 7.535 para o presidente da casa. Aconteceu que eles aprovaram reajustes anuais sobre esses valores no mesmo mandato e atualmente estavam recebendo cerca de 11% a mais. Quem descobriu a suposta irregularidade foi uma dupla de advogados de Ribeirão que identificou a situação em dezenas de cidades da macro-região e entrou com ações populares para a correção. Nós percebemos que no ano de 2018 e 2017, eles receberam um aumento, um reajuste, né? E esse reajuste é proibido pela Constituição Estadual, é vedado pelo princípio da moralidade administrativa e, portanto, nós achamos, para bem da Justiça, entrar com ações populares para que eles voltassem a receber o que era definido por lei em 2016, que é o correto. A Câmara de Bebedouro já atendeu a determinação da Justiça e suspendeu o valor a mais que os políticos estavam recebendo. Os vereadores ficaram agora com R$ 660 a menos no salário e o presidente, R$ 860. Só que eles alegam que não agiram de má fé e seguiram o manual do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Todo mês de janeiro vem para a Câmara o subsídio o subsídio do prefeito e do vice-prefeito e dos servidores municipais através de projeto de lei, que é a infração do ano, a infração que deu no ano. O dos vereadores, pelo que enviou o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o manual que nós temos desde 2016 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, inclusive está aqui nas minhas mãos, nós seguimos o tribunal. Então, tanto é que nunca o tribunal questionou nada nas contas dos presidentes de Câmara. A decisão cabe recurso, ainda tem o julgamento final. Mas se ficar igual de agora, os vereadores terão de devolver os valores recebidos a mais, isso como ressarcimento ao patrimônio público lesado. No final, se a ação for realmente para anular esse ato, eles vão ser condenados a devolver essa quantia, mesmo que numa legislatura posterior, mesmo que não sejam também mais vereadores. A OAB vai acompanhar o trâmite dessa ação e dar suporte aos colegas, se caso for necessário. A Câmara de Bebedouro já está recorrendo da decisão. Enquanto isso, cidades da macro-região como São Simão, Pontal e Jaboticabal também receberam as ações populares e a Justiça concedeu liminar para suspender os reajustes anuais dos políticos. Segundo o advogado que moveu os processos, até agora foram encontradas as supostas irregularidades em cerca de 50 municípios. A gente não está fazendo nada mais do que pedir o cumprimento da lei mesmo, né? Não é uma implicância, nós não fazemos com determinados grupos políticos, são com todos, né? É um trabalho apartidário. Porém, nós queremos sim, em tempos de austeridade, queremos que os políticos deem o exemplo. E já que eles não o fazem por bem, o farão por mal, forçados através de decisões judiciais. Gislene Lopes, de Bebedouro, para o Jornal da Clube. Agora ao vivo, Thaisa Pinheiro traz mais informações. Thaisa. Bom, Rafael, a gente viu aí que ações populares como essas são importantes. Vamos falar mais sobre esse assunto agora aqui com o advogado Gustavo Bugalho. Bom, doutor, foi uma decisão importante da Justiça a suspensão dos reajustes anuais dos vereadores de Bebedouro? Boa tarde. Boa tarde, Thaisa. Boa tarde, Rafael, e a todos que assistem ao Jornal da Clube. É evidente que essa decisão foi extremamente importante por dois motivos. Não apenas pelo motivo jurídico que nós vamos expor aqui, mas também e principalmente pelo momento social, né, que nosso país está passando com essa pandemia e com a necessidade de se arrochar determinados gastos que podem ser revistos para baixo.
E acende agora também um alerta para todos os municípios da macro-região? É evidente, até porque a administração pública ela deve seguir princípios e deve seguir a legislação, principalmente a Constituição Federal, e qualquer falha, ainda que formal, pode e deve ser revisto pelo Poder Judiciário. E, doutora, as liminares contra as câmaras de Bebedouro, São Simão, Pontal e Jaboticabal aconteceram após ações populares. A gente vê aí o peso e a importância dessa iniciativa, né? A ação popular é uma ferramenta muito importante, através da qual qualquer cidadão pode, caso veja uma lesão ou um risco ou uma ilegalidade em relação ao poder público, pode entrar para tentar garantir que o poder público não seja lesado, não viva um prejuízo, sem qualquer tipo de custo. Portanto, a ação popular é importantíssima, é uma ferramenta essencial para o exercício da democracia. O presidente da Câmara de Bebedouro alega que a casa seguiu o manual do Tribunal de Contas e nunca foi questionada. O que diz o TCE sobre isso? O manual do Tribunal de Contas estabelece que a remuneração do vereador deve ser fixada na gestão anterior, para evitar que eu, vereador, fixe o meu próprio salário, minha própria remuneração. E que eventual revisão de valores, ou melhor, a atualização seja feita somente em cima da inflação e mediante lei geral, que se aplique a todos os servidores e agentes do município. E se vai contra a lei reajustar anualmente os subsídios dos vereadores, por que do prefeito e vice não seria? O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o Poder Judiciário, tem entendido que a Constituição Federal ela não estabelece os mesmos limites que se estabelece para os vereadores. Portanto, a revisão feita pela Câmara Municipal de subsídio de prefeitos e vice-prefeitos, assim como secretários, ela não ultrapassa, não infringe a Constituição Federal. Ao contrário da vereança, porque o vereador, a partir do momento que ele estabelece um diploma, ou melhor, estabelece uma legislação aumentando o próprio salário, ele está indo, inclusive, contra princípios da moralidade, entre outros. E essa situação que a gente está falando de prefeito, vice, também pode ser revista na Justiça? Bom, a Constituição Federal garante aí o amplo acesso à jurisdição, ou seja, tudo pode ser analisado e interpretado pelo Poder Judiciário. Entre o início ou a criação de uma ação e o sucesso dessa ação, existe um espaço e uma interpretação. Mas sim, pode ser analisado pelo Poder Judiciário. E vale lembrar que se a decisão final for a mesma da liminar, os vereadores terão de devolver os valores recebidos a mais. Nada mais justo para ressarcir patrimônio público lesado, né? Caso a decisão determine, né, a devolução do dinheiro, né, até porque pode ser que haja o entendimento de má-fé de vereadores, né, nessa votação, é justo e, como eu falei logo no início da entrevista, principalmente pelo momento social, né, que nosso país está passando, por essa situação de pandemia, não há o menor sentido em se reajustar subsídios, remuneração de agentes políticos e demais servidores no momento. Doutora, obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube e daqui a pouco eu volto com outras informações. Rafael. Até já, Thaisa.